O toque que mudou tudo, a cura de Vitor na congregação cristã no Brasil. Vitor sempre foi um homem reservado. Aos 32 anos, trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo, mas há quase uma década carregava um fardo que ninguém via. A dermatotilexomania, um transtorno obsessivo-compulsivo que o levava a arrancar compulsivamente os próprios cabelos e peles do couro cabeludo, deixando feridas que sangravam e cicatrizes que o envergonhavam. As mãos tremiam quando a ansiedade apertava, e os espelhos eram seus piores inimigos. Já havia procurado médicos, remédios, terapias, mas nada adiantava. A vergonha era tão grande que usava bonés o tempo todo, mesmo dentro de casa, e evitava qualquer situação onde pudesse ser exposto. Ninguém vai querer um homem assim, pensava, enquanto olhava para as mãos marcadas pelas unhas que não conseguia controlar. Foi numa tarde de sábado, depois de mais uma crise que o deixou com o travesseiro molhado de lágrimas, que sua mãe, Dona Maria, entrou no quarto sem bater. Ela era uma mulher de fé simples, mas firme. Há anos frequentava a congregação cristã no Brasil, uma igreja que Vitor conhecia só de ouvir falar, um lugar sem luxos, onde os irmãos se vestiam com modéstia, cantavam hinos sem instrumentos e viviam uma fé que para ele, parecia distante demais da sua realidade. Mas naquele dia, Dona Maria não aceitou um não como resposta. Filho, hoje você vem comigo, disse ela, segurando seu braço com uma força que não combinava com seus 60 anos. Não é mais para você, é para mim. Preciso que você esteja lá. Vitor resistiu, mas algo na voz da mãe o fez ceder. Vestiu uma camisa social simples, o boné puxado até os olhos e entrou no carro em silêncio. O caminho até a igreja foi curto, mas cada metro parecia uma eternidade. Quando chegou, viu um prédio humilde sem cruz na fachada, apenas uma placa discreta, Congregação Cristã no Brasil. Dentro, os bancos de madeira enfileirados, as paredes brancas, e um grupo de pessoas vestidas com recato, algumas com bíblias nas mãos. Não havia banda, não havia telão, não havia nada que lembrasse as igrejas que ele via na TV. Só uma simplicidade que estranhamente o fez respirar mais fundo. O culto já havia começado. Os irmãos cantavam um hino à capela, vozes unidas em uma melodia que, apesar de simples, tinha uma força que Vitor nunca havia sentido. Louvai ao Senhor, todos os povos, exaltai, ó, todas as nações. Ele se sentou no fundo, de cabeça baixa, mas não conseguiu evitar que os olhos enchessem de lágrimas. Não era emoção, era alívio. Ali, pela primeira vez em anos, ninguém olhava para ele com pena ou nojo. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Falou sobre a fé que move montanhas, sobre como Deus ouve o clamor dos que sofrem em silêncio. E então, como se soubesse que havia alguém ali que precisava daquele momento, ele fez um convite. Se há aqui algum irmão ou irmã com um fardo no coração, que se levante. Deus está presente e ele quer te libertar hoje. Vitor sentiu o corpo tremer. Sua mãe apertou sua mão como se dissesse, vai filho. Mas ele não conseguia se mover. Foi então que um irmão ao seu lado, um homem de rosto marcado pelo trabalho no campo, se virou para ele e falou baixo. Irmão, às vezes a cura começa quando a gente admite que não aguenta mais sozinho. Aquelas palavras foram como um empurrão. Com as pernas trêmulas, Vitor se levantou. O boné ainda cobria sua cabeça, mas as mãos, pela primeira vez em anos, estavam abertas, vazias. Não havia mais o que esconder. Meu nome é Vitor, começou, a voz quebrando. Eu tenho uma doença, não consigo parar de me machucar. Já tentei de tudo, mas não consigo. Uma pausa. Preciso de ajuda. Não houve gritos, não houve espetáculo. Só o silêncio respeitoso dos irmãos, e então, o ancião se aproximou. Colocou a mão em seu ombro e orou. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras bonitas. Foi direta, sincera, como uma conversa com um pai que já conhecia aquele sofrimento. Senhor, este filho teu está aqui, quebrantado. Tu vês suas feridas, tu conheces sua dor. Toca nele, como tocaste nos leprosos, nos cegos, nos que não tinham mais esperança. Liberta-o em nome de Jesus. Quando o ancião terminou, Vitor sentiu algo estranho, uma paz que não vinha de si mesmo. Não foi um raio, não foi um milagre instantâneo como nos filmes. Mas algo dentro dele mudou. As mãos, que antes coçavam só de pensar em arrancar, estavam quietas. O coração, que sempre batia acelerado, agora pulsava em um ritmo tranquilo. Nos dias seguintes, Vitor voltou à igreja. Não por obrigação, mas porque ali ele encontrava força. Os irmãos não o tratavam como um doente, mas como um irmão. Uma irmã mais velha, Dona Rosa, começou a orar com ele após as reuniões, sempre com as mesmas palavras. Deus não desiste de ninguém, filho. E aos poucos, as crises foram ficando mais raras.
As feridas começaram a cicatrizar. O boné que antes era uma prisão foi sendo deixado de lado. Um mês depois, na noite da Santa Ceia, Vítor se ajoelhou diante do pão e do vinho, símbolos do sacrifício de Cristo. Enquanto o ancião falava sobre renovação, ele sentiu lágrimas caírem, não de tristeza, mas de gratidão. Naquela noite, pela primeira vez em anos, olhou no espelho e não viu um monstro. Viu um homem livre. O milagre de Vítor não foi um show. Não houve câmeras, não houve aplausos. Foi silencioso como a maioria dos milagres verdadeiros. Mas foi real. E o mais importante, foi permanente. Hoje, quando alguém pergunta como ele foi curado, Vítor sorri e responde: não foi um homem, não foi um remédio. Foi Deus, através da fé de uma igreja que não desistiu de mim, mesmo quando eu tinha desistido de tudo. Ele ainda frequenta a congregação cristã no Brasil, agora não mais como um homem quebrado, mas como um testemunho vivo de que Deus age onde há humildade e fé. E toda vez que canta os hinos à capela com os irmãos ao seu lado, lembra da lição que aprendeu. Às vezes, a maior cura não é a ausência da dor, mas a presença de Deus no meio dela. Para Vítor, a igreja não é um lugar, é um lar. E ali, ele encontrou não só a cura para suas mãos, mas para sua alma. No mesmo ano em que Vítor recebeu seu milagre, uma jovem chamada Ana chegou à Universal arrastando não apenas o corpo, mas uma dor que parecia impossível de carregar. Ela tinha 23 anos, mas seus olhos contavam uma história de décadas de sofrimento. Desde os 16, uma doença degenerativa nos ossos a deixava cada vez mais curvada, como se o peso do mundo a empurrasse para baixo. Os médicos diziam que era questão de tempo até que ela ficasse completamente imobilizada. Prepare-se para a cadeira de rodas, foi a frase que ouviu no último consultório. Mas Ana não queria se preparar para desistir. Ela entrou na igreja apoiada em uma bengala, com as costas tão encurvadas que mal conseguia levantar o rosto. O pastor a viu do púlpito e, sem hesitar, desceu os degraus e se ajoelhou na frente dela. Não perguntou se ela acreditava, não questionou sua fé. Apenas colocou as mãos em seus ombros e disse: filha, hoje Jesus vai te levantar. Não só seus ossos, mas sua vida. Ana chorou. Não eram lágrimas de esperança, ainda não. Eram lágrimas de quem já havia orado tanto que não sabia mais como pedir. Mas algo dentro dela, uma centelha que ela pensava estar apagada, respondeu àquele gesto. Quando o pastor começou a orar, ela sentiu um calor estranho percorrer suas costas, como se mãos invisíveis estivessem endireitando cada vértebra devagar, com paciência de quem sabe o que faz. Os irmãos ao redor começaram a cantar: Tua graça me basta, Senhor, em minha fraqueza tu és forte. Ana fechou os olhos e pela primeira vez em anos, respirou fundo sem sentir a pressão nos pulmões. Quando abriu os olhos novamente, o pastor estava sorrindo. Tente se levantar, filha. Mas desta vez sem a bengala. Ela hesitou. O medo de cair era maior que a vontade de acreditar. Mas então lembrou de Vítor, do homem que ela tinha visto semanas antes levantando as mesmas mãos que antes não conseguia mexer, para louvar a Deus. Se Deus tinha feito aquilo por ele, por que não por ela? Ana soltou a bengala. Primeiro, um tremor nas pernas. Depois, uma força que não era sua a sustentou. Devagar, como um broto rompendo o asfalto, ela se endireitou. 2 centímetros, até que de repente estava ereta. Totalmente ereta. Os irmãos gritaram, as mulheres choraram, e Ana, com as mãos no rosto, só conseguia repetir: é verdade, é verdade. O médico que a acompanhava há anos não teve explicação. Os exames mostravam melhora onde antes havia apenas degeneração. Isso não tem lógica, ele disse, coçando a cabeça. Mas Ana sorriu. Não precisa ter. Basta ter fé. Hoje, Ana não só anda como dança. Não há mais bengala, nem curvatura, nem medo do futuro. Toda terça-feira, ela está na igreja, não no banco dos fundos onde se escondia antes, mas na frente, compartilhando seu testemunho. Eu vim aqui buscando um milagre para meu corpo, ela diz, mas Deus me deu algo muito maior. Ele me ensinou que mesmo quando a gente acha que está quebrado demais, Ele está moldando a gente para algo novo. E assim como Vítor, Ana descobriu que a Universal não é só um lugar onde milagres acontecem. É um lugar onde Deus escreve histórias de volta. Onde o impossível vira, veja só o que Ele fez. Onde pessoas que chegam arrastando dores saem dançando, não porque a vida ficou fácil, mas porque encontraram alguém que carrega o peso com elas. E a cada testemunho, a cada vida transformada, a igreja inteira aprende de novo. A fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar em quem as tem. Naquela mesma noite, enquanto Ana terminava seu testemunho, os olhos de muitos na igreja brilhavam não só com lágrimas, mas com uma esperança que parecia ter sido reacesa. Entre eles estava o Senhor Antônio,
um homem de mãos calejadas e rosto marcado pelo tempo. Ele havia chegado à Universal arrastando não só o corpo cansado de anos de trabalho pesado, mas também um coração amargurado. Há 3 meses, seu filho mais novo, Lucas, de apenas 19 anos, havia se envolvido com más companhias e desaparecido de casa. As noites de Antônio eram feitas de orações entre soluços, pedindo a Deus não só pelo retorno do filho, mas pela paz que parecia ter se mudado de sua vida. Ele já tinha ido à delegacia, colocado cartazes pela cidade, pedido ajuda a vizinhos, mas nada. Até que uma amiga da igreja, Donas Maria, o olhou nos olhos e disse: Antônio, você já tentou deixar esse peso no altar? Deus não só ouve, ele age. Foi então que naquela noite, depois do testemunho da Ana, ele sentiu algo dentro dele dizer: é hoje. Com as pernas trêmulas, o senhor Antônio se levantou e caminhou até o altar. Não tinha palavras bonitas nem discursos preparados. Só conseguia balbuciar: Senhor, eu não aguento mais. Traz meu filho de volta. Ou me dá força para suportar essa dor. A igreja inteira se uniu em oração, mãos erguidas, vozes clamando pelo milagre. O pastor impôs as mãos sobre ele e declarou: Deus está ouvindo. Ele vai agir. Volte amanhã com seu testemunho de vitória. Antônio saiu da igreja naquela noite com uma estranha calma no peito, como se algo já tivesse começado a mudar. Mas ele não imaginava que enquanto caminhava para o ponto de ônibus, seu celular tocaria. Era uma chamada de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz jovem e trêmula: Pai, sou eu, Lucas. O coração de Antônio quase parou. Filho, onde você está? Você está bem? A voz de Lucas quebrou. Pai, eu estava em São Paulo, me meti em coisa errada, mas hoje eu não aguentava mais. Eu só queria ouvir sua voz. Eu quero voltar para casa. Antônio não conseguiu segurar as lágrimas. Eu vou buscar você, meu filho. Deus te trouxe de volta. No dia seguinte, a igreja inteira viu Antônio entrar não sozinho, mas com Lucas ao seu lado. O jovem, de cabeça baixa e olhos vermelhos, subiu ao altar com o pai. Eu não sei como explicar, disse Antônio, segurando o filho pelo ombro. Ontem eu vim aqui despedaçado. Hoje eu voltei com meu milagre. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi Deus. Ele não só trouxe meu filho de volta, como está restaurando nossa família. Lucas, envergonhado mas com voz firme, acrescentou: eu pensava que ninguém mais ia querer me ver, mas meu pai me abraçou como se nada tivesse acontecido. E aqui eu senti que ainda tenho uma chance. O pastor sorriu e disse: isso é a igreja, meu filho. Não é um lugar para perfeitos, é um lugar para quem precisa de um novo começo. E assim, mais uma vez, a Universal provou que milagres não são só curas físicas ou soluções instantâneas. Às vezes, o maior milagre é um coração que se abre, um filho que volta, uma família que se reconcilia. É a prova de que quando a gente solta o controle e confia, Deus não só ouve como age, e de maneiras que a gente nem imaginava. Porque no final, a fé não é sobre a gente ter força para mudar as coisas. É sobre deixar Deus mostrar que Ele já está mudando tudo. E cada história como a de Antônio e Lucas é um lembrete. Na Universal, ninguém sai como entrou. Todos saem diferentes. Todos saem com uma história para contar. Antônio saiu da igreja naquela noite com o coração mais leve do que nos últimos 20 anos. O abraço apertado que deu em Lucas antes de irem embora ainda queimava em sua memória, como se aquele gesto tivesse selado não só o perdão, mas um novo capítulo para os dois. No carro de volta para casa, Lucas quebrou o silêncio. Pai, eu não sei nem por onde começar a arrumar as coisas. Mas eu quero tentar. Antônio olhou para o filho, os olhos úmidos, e sentiu algo que há muito não sentia: esperança. Não uma esperança frágil, daquelas que desmoronam ao primeiro vento, mas uma certeza quieta, como se Deus mesmo tivesse sussurrado: agora vai. Os dias seguintes não foram fáceis. Lucas ainda tinha dívidas, o vício deixara marcas que não sumiriam de uma hora para outra, e as feridas entre eles às vezes doíam quando mexidas. Mas havia algo diferente: eles não estavam sozinhos. Toda semana, os dois iam juntos à Universal. Antônio, que antes ia só por obrigação, agora chegava cedo, ansioso pelos cultos. Lucas, que nunca tinha pisado numa igreja, começou a participar dos grupos de apoio, a ouvir os testemunhos de outros que, como ele, achavam que não tinham mais jeito. Foi numa dessas noites que Lucas levantou a mão durante o apelo. O pastor olhou para ele e disse: Deus não está interessado no seu passado. Ele quer o seu amanhã. Aquelas palavras foram como uma faca cortando as amarras que ainda prendiam Lucas ao desespero. Ele chorou ali mesmo, ajoelhado, e quando se levantou, era como se tivesse tirado um peso de 1000 quilos das costas. Não que tudo estivesse resolvido. As contas ainda estavam lá, a luta contra as tentações também,
mas pela primeira vez ele enxergava um caminho. Enquanto isso, em casa, as coisas também mudavam. Antônio, que sempre foi um homem de poucas palavras, começou a orar em voz alta com a esposa antes das refeições. Maria, sua mulher, que há anos pedia a Deus por aquele momento, chorava de gratidão todas as noites. Até os netos perceberam a diferença. O avô não era mais aquele homem amargurado, e o tio Lucas não sumia por dias sem dar satisfação. Um domingo, 3 meses depois daquela noite na Universal, Lucas subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas firme, ele contou como havia chegado ao fundo do poço e como, quando já não tinha mais forças, encontrou uma mão estendida. Eu achava que Deus não queria saber de mim, mas ele estava só esperando eu parar de correr para me abraçar, disse, olhando para Antônio, que lá embaixo não conseguia segurar as lágrimas. No final do culto, o pastor fez uma oração por eles. E foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Um homem que estava no fundo da igreja se levantou. Era um antigo amigo de Lucas, também viciado, que havia ouvido falar da mudança dele e resolveu vir ver com os próprios olhos. Eu quero isso também, disse ele, a voz quebrada. Eu quero uma chance. Antônio e Lucas se entreolharam, sabendo que aquela não era só a história deles. Era o começo de uma corrente. Porque milagre não é só o que acontece conosco, é o que Deus faz através da gente quando a gente deixa. E assim, o que começou como um desespero solitário se transformou numa família restaurada, numa vida resgatada e agora numa luz para outros que ainda estavam no escuro. Na Universal, eles aprenderam que Deus não muda as circunstâncias só com o estalar de dedos, às vezes, Ele muda o coração da gente primeiro. E quando o coração muda, tudo mais vem junto. Porque no final, a maior prova de que Deus existe não são os sinais no céu, mas as vidas transformadas aqui na terra. E a de Antônio e Lucas era só mais uma delas, mas era deles. E isso bastava. A notícia do milagre se espalhou rápido pela igreja. Não foi preciso nem um mês para que pessoas que antes só viam Antônio como um caso perdido começassem a procurá-lo depois dos cultos. Alguns queriam saber como ele tinha conseguido sair das drogas. Outros, como Lucas, buscavam um sinal de que ainda havia esperança para seus filhos, irmãos ou até para eles mesmos. Um domingo à tarde, depois do culto da família, uma mulher chamada Marisa se aproximou dos dois. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, os olhos inchados de chorar. Ela segurou o braço de Antônio com mãos trêmulas e falou baixo, como se tivesse medo de ser ouvida. Meu filho tem 17 anos. Ele sumiu de casa faz 3 dias. A polícia disse que não pode fazer nada ainda, mas eu sei onde ele está. Ou melhor, com quem ele está. Sua voz quebrou. Com as mesmas pessoas que quase te destruíram. Antônio sentiu o peito apertar. Ele conhecia aquele desespero. Sabia como era olhar para um filho e ver o próprio passado se repetindo como um pesadelo. Mas desta vez ele não era mais a vítima. Era a prova de que Deus podia escrever um final diferente. Vem comigo, disse Antônio, colocando a mão no ombro dela. A gente vai buscar ele. Mas não sozinhos. Eles não perderam tempo. Reuniram alguns obreiros da igreja, incluindo o pastor que tinha orado por Antônio na primeira vez que ele entrou ali, tremendo e cheirando a álcool. Desta vez não iam com raiva ou com medo. Iam com uma coisa que Antônio nunca tinha sentido antes, autoridade espiritual. O lugar era um beco escuro perto da estação de trem, onde as paredes estavam cobertas de pichações e o cheiro de maconha misturava-se com o de urina. Marisa quase desistiu na porta, mas Antônio segurou sua mão e sussurrou. Deus já está aqui. A gente só precisa entrar. Dentro do cômodo sujo, iluminado por uma lâmpada pendurada por fios, eles encontraram o garoto magro, olheiras fundas, os dedos amarelados pelo cigarro. Quando ele viu a mãe, seu rosto se fechou. Mãe, não era para você vir aqui, resmungou, envergonhado. Mas Antônio não deixou o silêncio tomar conta. Ele se ajoelhou na frente do garoto, olhando nos seus olhos, e começou a contar sua própria história. Não como um sermão, mas como um homem que tinha estado no mesmo abismo e encontrado uma saída. Eu também achei que ninguém ia me querer de volta, disse Antônio. Que eu era lixo. Que Deus tinha desistido de mim. Mas ele não desiste não. Ele só espera a gente parar de correr para poder nos abraçar. O garoto tentou se fazer de forte, mas quando Antônio estendeu a mão e falou, vem, irmão. Hoje você volta para casa, algo dentro dele quebrou. Ele chorou. A mãe chorou. Até os homens que estavam no canto, que riam antes, ficaram em silêncio, como se algo maior do que eles estivesse acontecendo ali. No carro a caminho de casa, Marisa não soltava a mão do filho. E Antônio, sentado no banco de trás, olhou pela janela e pensou em como Deus tinha transformado sua vergonha em propósito. Aquela não era mais a história de um viciado que quase morreu.
Era a história de um homem que agora carregava outros nas costas, assim como tinham carregado ele. Quando chegaram na Universal na semana seguinte, o garoto, que se chamava Rafael, estava lá. Não por obrigação, mas porque ele mesmo tinha pedido para ir. E quando o pastor chamou à frente aqueles que queriam uma mudança, Rafael subiu. E Antônio subiu com ele. E Lucas também. Porque milagre não é só sair do buraco. Milagre é voltar para pegar a mão de quem ainda está lá. E naquela igreja, todas as noites, mais mãos se erguiam. Mais corações se rendiam. Mais famílias se reconstruíam. Antônio já não contava os dias que estava limpo. Agora, ele contava as vidas que Deus usava ele para tocar. E cada uma delas era um grito de vitória contra o inferno que já tinha tentado engoli-lo. Porque no final, a Universal não era só um lugar de oração. Era um hospital de almas. Um refúgio para os quebrados. Um farol para os perdidos. E Antônio, que um dia entrou ali arrastando os pés, agora caminhava com a cabeça erguida, não por orgulho, mas porque sabia que por trás dele vinham muitos outros, seguindo a luz que ele mesmo tinha encontrado. O último degrau do milagre. Naquela noite a igreja estava lotada como nunca. Antônio subiu ao púlpito não como um ex-viciado, mas como um homem novo. Ao seu lado, João, o mesmo que o havia arrastado para o fundo do poço anos antes, agora chorava, segurando o certificado de batismo ainda úmido. Eu pensei que nunca ia sair dali, confessou João com a voz quebrada. Antônio sorriu e apertou seu ombro. Você já saiu. Agora é só caminhar. Era a conclusão do milagre. Não a cura de um, mas a multiplicação da esperança. Cada vida resgatada se tornava uma ponte para outra. As cadeiras que antes eram ocupadas por olhares vazios agora tremiam com risos de crianças cujos pais haviam voltado para casa. As paredes da igreja, antes testemunhas de dor, agora ecoavam hinos de gratidão. Reflexão final. Milagre não é só o momento em que a tempestade cessa. É quando você volta à beira-mar, pega a mão de quem ainda está se afogando e diz: eu sei como é. Mas olha só como o mar pode se acalmar. Antônio aprendeu que a maior prova de uma transformação não é a altura que se alcança, mas a profundidade a que se está disposto a descer para salvar outro. Lição de vida. A luz que nos salva só tem sentido quando ilumina o caminho de alguém mais. Deus não nos tira do buraco para nos fazer esquecê-lo, mas para nos tornar guias para quem ainda está no escuro. Porque a verdadeira vitória não é sair sozinho, é garantir que ninguém fique para trás. E assim, sob o brilho das luzes da Universal, Antônio fechou os olhos por um segundo, grato. Não pelo que havia deixado para trás, mas pelo exército de mãos erguidas à sua frente, provando que nenhum inferno é mais forte que um coração disposto a se render e a servir.